porque começa agora o NTV News e nesta edição você vai ver que homem é sequestrado no bairro Quebec, mulher é ameaçada, pede ajuda na UPA e companheiro é preso. E mais. A empresa terá 12 meses para elaborar projeto de melhorias para o trânsito de Patos de Minas. Cobrança de estacionamento rotativo segue interrompida no município. Moradores cobram conserto de ponte sobre o Ribeirão do Chumbo. Encerra-se amanhã o período de cadastro escolar para creche e pré-escola. Patos de Minas teve um aumento de mais de 2.000 livros emprestados na Biblioteca Municipal. E os preparativos para a 5ª edição do Miss e Mister Caique 2023. O NTV News está no ar. Abrimos a edição de hoje te mostrando que um homem foi sequestrado no bairro Quebec e a polícia conseguiu encontrá-lo com vida e prendeu 2 pessoas. A polícia militar foi acionada na noite da última terça-feira após uma mãe que entrou em contato com a polícia militar alegando o sumiço do seu filho. A gente vai conversar com o tenente Daniel, que tem mais detalhes sobre o caso. Tenente, como é que foi esse caso, a situação toda, quando a polícia militar chegou ao local? Bom dia, Luiz. O fato foi ontem, por volta de 19h30, a polícia militar foi acionada pela mãe da vítima, a qual relatou que estava recebendo algumas mensagens no seu telefone, dando conta de que seu filho estava sob poder de infratores, o qual estava sendo torturado e agredido. Ao detectar a situação, a polícia militar verificou que ele havia chegado à residência da mãe à tarde com um veículo, dizendo que teria comprado o veículo. Porém, ele não tinha dinheiro para pagar esse veículo, conforme a própria mãe disse, que ele havia saído da clínica de dependentes químicos há 3 dias atrás. Porém, ele comprou esse veículo de um cidadão no bairro Quebec, o qual, juntamente com outros infratores, apoderou-se do indivíduo, porque o veículo chegou a fundir o motor, segundo o autor disse, que o veículo chegou a fundir. No celular da mãe, com os prints, com as imagens, nós vimos que, de fato, o cidadão estava em poder dos marginais. Ele tem 38 anos de idade e estava amarrado em uma das imagens, são imagens bastante fortes, você deve ter tido acesso, e ele estava em poder dos infratores. A polícia militar então foi após levantamentos, ela chegou até a casa do autor, através de levantamentos, um autor conhecido no meio policial. Ele e sua esposa estavam envolvidos no crime, inclusive o celular utilizado para chegar as mensagens até a mãe da vítima foi o celular da mulher, que tem 23 anos, que é a esposa do autor, que também tem 24 anos. E após intensa parlamentação, negociação com eles levaram até o local, que era uma casa abandonada vizinha de onde o autor mora, onde foi ocorridas as torturas. Inclusive, havia um vídeo no celular da mãe que ela não chegou a visualizá-lo, não teve coragem de visualizá-lo até a chegada da polícia militar. Porém, após a chegada da polícia militar, ela autorizou que a polícia acessasse através do telefone dela a imagem, e tudo isso foi anexado ao REDS, foi salvo e colocado em poder da Polícia Civil para dar persecução criminal. Pois é, mais um caso em Patos de Minas. Agora olha só essa história. Nessa terça-feira, uma mulher de 24 anos fingiu passar mal. Ela foi até a UPA de Patos de Minas e lá ela teve que mentir que precisava de atendimento médico. Lá ela disse e informou que estava sendo ameaçada e precisava de ajuda. Segundo informações, a mulher mantinha relacionamento com um homem que tem 24 anos de idade há cerca de 2 anos. Nessa terça-feira, ele a ameaçou novamente e, com medo, ela foi até o atendimento médico no bairro Peluso e lá ela foi encaminhada para o atendimento médico. Só que, ao invés de ser atendida, ela acabou contando que ela havia sido coagida pelo companheiro e temia pela própria vida. Desta forma, os policiais foram acionados até a UPA e de lá foram até a casa do casal, onde encontrou o homem e o encaminhou para a delegacia. Segundo as informações, a vítima tentava terminar relacionamento há meses, porém não conseguia colocar fim na história. A que ponto chegamos, hein? Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua com o NTV News.
Olha só, os consumidores afetados pela crise da 123 Milhas, que suspendeu em 18 de agosto pacotes e passagens comprados pela linha Promo 123, deverão ser os últimos a receber caso o pedido de recuperação judicial da empresa seja aceito na Justiça. Diz isso o Instituto Brasileiro de Cidadania. Nesta terça-feira, a Companhia de Turismo Online entrou em contato e pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. Na solicitação, alega que tem dívida de 2,3 bilhões de reais. Para falar sobre esse assunto, como afeta o consumidor, eu converso agora com o Dr. Felipe Moreira. Doutor, uma boa noite, muito obrigado por nos atender e já começo com uma pergunta. Diante de casos de promessas como feitas e não cumpridas, como a 123 Milhas, o consumidor deve se comportar de que forma? Boa noite e bem-vindo ao NTV News. Boa noite, Matheus. Obrigado. O consumidor ele tem várias possibilidades de ação nesse momento, né? Inicialmente, a orientação que a gente tinha passado era dele procurar, primeiramente, reclamar diretamente com a empresa, depois por meio do PROCON, o portal do consumidor.gov. Mas, diante da realidade de hoje, né, com esse pedido de recuperação judicial, a ação judicial é o melhor caminho, é a melhor maneira dele garantir um ressarcimento no futuro. Doutor, diante de tudo isso, o consumidor, a gente viu diversos meios, diversas alegações, 3 pontos que foram apresentados, que o consumidor tem direito, entretanto, essa empresa, a 123 Milhas, oferecendo apenas uma opção. Mas vamos ampliar essa nossa conversa. Quando o consumidor, ele compra, seja determinado produto, a empresa não cumpre o prometido, oferece apenas uma opção, sendo que, por favor, me corrija se eu estiver errado, o Código de Defesa do Consumidor, ele oferece pelo menos 3 opções para o cliente. Como que esse consumidor ele deve se comportar? Primeiramente, assim, a obrigação do fornecedor é cumprir a oferta dele. Então, assim, se ele vendeu um produto, se ele vendeu um serviço, ele tem que cumprir aquela oferta e entregar aquilo que foi negociado. Tem uma tomada que eu posso usar aqui, eu vou gravar no mapa. Do não cumprimento parte do fornecedor. Ok. A possibilidade para o consumidor, ele tem a primeira, que é exigir judicialmente o cumprimento forçado daquela oferta. Então, ainda que o fornecedor não esteja disposto a cumprir aquilo, ele pode exigir judicialmente que o fornecedor entregue o que foi contratado. Seria aceitar algo equivalente, um produto, um serviço equivalente, que é mais ou menos essa proposta do voucher. Então, você fica com crédito na empresa para depois trocar por algum outro produto, algum outro serviço que tenha lá disponível e que se encaixe dentro daquele valor financeiro que o consumidor pagou. E a terceira possibilidade é exigir o dinheiro de volta, o dinheiro que ele pagou por aquele produto ou serviço, com, eventualmente, alguma perda e dano, algum prejuízo que ele tenha tido por conta do não cumprimento da oferta. O que é importante? Essas 3 opções, a gente tem a possibilidade de exercer quando não cumpre voluntariamente o contrato, quando o fornecedor não cumpre voluntariamente o contrato, e a opção por uma dessas 3 escolhas é exclusivamente do consumidor. O fornecedor ele não pode obrigar o consumidor a aceitar o dinheiro de volta ou aceitar um serviço equivalente ou o voucher, né, que é essa opção que a 123 Milhas está oferecendo para os consumidores. Esse exemplo da 123 Milhas, doutor, é apenas um de várias situações de compras online que a gente vem mostrando no jornalismo e que vem sendo registradas pela polícia. Acredito que devem chegar também aí no escritório do senhor em Belo Horizonte. Mas nós abrimos aqui falando justamente do caso da 123 Milhas, mas que pode se aplicar a outras empresas também, quando se entra com a ação do pedido judicial de empresas, a recuperação judicial. Como que fica isso e o que é, doutor, esse pedido? O pedido de recuperação judicial, ele é feito por uma empresa que tem alguma saúde financeira, que ainda não chegou num ponto de decretar uma falência,
mas que está diante de algum perigo iminente de se descapitalizar, de não conseguir cumprir suas obrigações, e aí ela pede à justiça que decrete a recuperação judicial, e ali, junto com todos os credores, vai ser construído um plano de recuperação. Então, assim, uma maneira da empresa pagar o que ela deve, sem parar de executar suas atividades e sem sair do mercado. Qual que é o caso que a 123 Milhas eles alegam, né, para ter feito esse pedido de recuperação judicial? A questão é que, como teve esse problema com as passagens promocionais, houve uma corrida à justiça de consumidores prejudicados, e aí eles tiveram várias ordens de bloqueio na conta judicial. Então, de repente, uma parte substancial dos recursos da empresa ficaram indisponíveis. E aí eles alegam que, por causa disso, a operação ficaria inviabilizada. Então, assim, inicialmente eles tinham falado que essa parte de passagens promocionais era uma parte muito pequena da operação da empresa, que o fato de ter descontinuado essas passagens não iria prejudicar a saúde financeira, etc. Só que o que eles alegam é que houve essa corrida, houve um descompasso entre o valor que a empresa tem a receber, o valor que ela tem em caixa e o que tem que pagar. E por isso o pedido de recuperação. No pedido de recuperação, durante o trâmite da recuperação judicial, é estabelecida uma ordem de pagamento. E o tipo de crédito que o consumidor tem nessa ordem de pagamento é um tipo de crédito que não é beneficiado. Então, por isso que é um risco, assim, por isso que está na mídia, né, e está sendo muito falado que a recuperação judicial vai ser prejudicial ao consumidor. É difícil de dizer, porque, por outro lado, o que a 123 Milhas está alegando é que não tem como cumprir. Então, talvez a recuperação judicial seja uma forma de cumprir, ainda que minimamente, as obrigações da empresa. A se ver, né? Ainda não tem como a gente ter certeza. Vamos acompanhar então os próximos passos, o que acontece com a 123 Milhas e também outras empresas que acabam tendo essas situações. Doutor Felipe, eu quero agradecer muito a disponibilidade em conversar com a gente aqui no NTV News. Muito obrigado. Mande um abraço ao doutor Fabrício, um abraço a todos aí do escritório de vocês em Belo Horizonte. Um forte abraço. Obrigado, Matheus. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Pois é, fica a dica então, né? É aquilo que a gente sempre fala, é sempre melhor você comprar em lojas físicas que te darão uma certeza do que você poder correr o risco, às vezes comprar uma passagem e não ter aquela certeza realmente se vai acontecer. E às vezes, né, a gente vai assinar algum contrato, vai assinar algum documento e são várias letrinhas como esse aqui a gente chama, não sei se vai aparecer bem na tela, a gente chama de espelho do jornal, né? E às vezes a gente, naquela empolgação, acabamos não assinando, acabamos assinando, na verdade, nem lendo o que pode de fato acontecer. Por isso, é importante estar atento. Nessa nossa primeira edição, agora às 7 horas da noite e 37 minutos, vamos para o intervalo com imagens ao vivo do trânsito de Patos de Minas. Nós estamos na Major Gotti, próximo ao Hospital Regional, a Avenida Major Gotti neste momento tranquila. Nós estamos aqui bem próximo a... Por favor, minha direção, me localize. Me parece que nós estamos bem próximos a uma empresa de sorvetes, né? Estamos ali com a José de Santana, com a rua Major Gotti, né? Não, na verdade não. Nós estamos na Olegário Maciel. É isso, né, produção? Então eu vou corrigir aqui, vou pedir a minha equipe para poder me ajudar a corrigir. Nós estamos na Major Gotti, né? Nós estamos na rua Major Gotti. Este é o ponto exato onde nós estamos, na rua Major Gotti, aqui em Patos de Minas. Movimentação tranquila, trânsito calmo, poucas pessoas transitando neste momento. Pode deixar essas imagens, Adriana, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua com o NTV News, imagens ao vivo do trânsito de Patos de Minas, 7h38, eu volto já. Estamos de volta com o NTV News e agora a gente te mostra que na manhã desta quarta-feira foi assinada a ordem de serviço para a elaboração de projeto visando a melhoria do trânsito em Patos de Minas. Veja só.
A empresa contratada será responsável por estabelecer as diretrizes de macroestruturação urbana para a cidade nos temas de ordenamento territorial, elaborar o projeto básico do sistema de transporte público coletivo por ônibus, prestar suporte técnico à equipe local na elaboração da minuta do edital de licitação para a concessão dos serviços de transporte público coletivo por ônibus, identificar soluções para o sistema viário e trânsito da área urbana de Patos de Minas. E nós fomos atrás dos melhores. O escritório do Jaime Lerner, que foi governador do Paraná, que foi prefeito de Curitiba, é uma referência mundial em mobilidade urbana. Eles prestam serviços aí há décadas para governos estaduais, para capitais do nosso país e para cidades também importantes aqui de Minas Gerais, como Uberlândia, como Uberaba, e agora chegou a vez de Patos de Minas. Esse trabalho já começa hoje, eles foram contratados, a gente foi lá em Curitiba para conversar pessoalmente, apresentar Patos de Minas para eles, a história da cidade, como é que a cidade foi construída, quais são as entradas e saídas da cidade, quais são os principais problemas. E é óbvio que a gente não vai conseguir resolver tudo em um ano, em pouco prazo, né? Mas eu tenho certeza que muitas intervenções são mais simples e já vão significar uma melhora imediata para a população. Essas alterações são questões ainda pontuais relativas a obras, né? Então, assim, ali na Fátima Porto, que a gente teve uma interdição muito grande, então pequenas coisas que precisavam de uma resposta mais urgente, elas estão sendo atendidas, mas claro que elas vão fazer parte de um programa maior, né? Assim como que está sendo contratado. O prazo para a conclusão do projeto é de 12 meses e o investimento é de cerca de R$880 mil. A empresa tem experiência em trabalhos semelhantes e colabora com diversas prefeituras e governos estaduais. A parceria busca melhorar o trânsito, transporte e mobilidade em Patos de Minas. Como cidadão, antes mesmo de prefeito, a gente percebe quais são os maiores problemas, os horários de pico, né? Cedo, 7 horas da manhã, mais ou menos, na hora do almoço, e 18 horas a gente percebe que o centro da cidade fica engarrafado. A gente percebe também que tem muitas vias de acesso aos bairros que ainda precisam ser construídas, digamos assim, só que tem muitas outras situações simples, rotatórias, sincronização de semáforo, a sinalização horizontal e vertical. E a gente precisa tornar a cidade mais atrativa também para o pedestre, para o ciclista, para as pessoas utilizarem o transporte público. O transporte público ele precisa ser atrativo, precisa ser uma vantagem você andar de ônibus. O ônibus não pode ser uma coisa que a pessoa fala, eu queria ter uma moto e um carro. Como eu digo sempre, o brasileiro às vezes ele vai para outros países e acha chique andar de metrô, andar de ônibus, andar de transporte coletivo. E isso não acontece aqui. A gente precisa fazer com que a médio e longo prazo isso seja também atrativo, para que seja mais rápido andar de ônibus do que andar de carro, às vezes, para que seja mais seguro, para que seja mais cômodo, mais barato, acima de tudo, né? Então, esse é o grande objetivo. Eu tenho certeza que o nosso trabalho é um trabalho de campo, é um trabalho que vai entregar projetos, vai entregar um estudo que vai poder ser desenvolvido e elaborado aqui mesmo com a equipe técnica. Na verdade, é uma grande parceria, né, com o município. Nós temos o nosso olhar, né, o nosso expertise, o nosso conhecimento. Trouxemos o Eloy, que entende muito o sistema viário, trabalha no município já há muito tempo, e o André Fialho, que é consultor de transporte, que também tenho certeza que tem uma experiência, já trabalhamos em diversos municípios, só aqui em Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros. Então, nossa ideia é fazer um trabalho de campo, conhecer mesmo a fundo os problemas, rodar a cidade, visitar Patos de Minas e poder contribuir com o desenvolvimento do município. No início do mês de abril, a ponte sobre o Ribeirão do Chumbo, que dá acesso a diversas localidades como Major Porto, Santa Maria, Chapadão, Horizonte Alegre e Bom Sucesso, desabou. Quase 5 meses depois, a ponte não foi consertada. Um desvio alternativo foi feito pela Prefeitura de Patos de Minas. Mas aí veio as chuvas, né? E não pode durar muito, é o que alertam os moradores. A ponte sobre o Ribeirão do Chumbo, afluente do rio Areado, era tombada pelo patrimônio histórico e estava parcialmente interditada desde julho de 2022 devido à fragilidade da estrutura. Apenas veículos com até 15 toneladas podiam passar pelo local.
No dia 10 de abril desse ano, a ponte de madeira não suportou o peso desse caminhão carregado com areia e desabou. A Prefeitura de Patos de Minas, então, construiu um desvio alternativo. Porém, os moradores temem que, com as chuvas, o local seja danificado. A Prefeitura fez aí, ó. Ela fez esse desvio aí no Ribeirão. Mas olha só, isso aí vai embora rapidinho, Rasteiro. A primeira enchente que der aqui vai embora. E o pessoal, naturalmente, vai ficar isolado do resto da região, né? A chuva está chegando e se enchente não, qualquer uma cabecinha d'água que der ali, vai tudo embora. E vai ficar sem trânsito ali outra vez. E tem menino de escola, tem a van escolar que passa ali, vai ficar tudo sem trânsito. Quase 5 meses depois da queda da estrutura, os moradores cobram celeridade no conserto definitivo da ponte sobre o Ribeirão do Chumbo. Depende muito daquela ponte, porque eu tenho meu caminhão, eu dependo dele, viu, carregando para baixo, para cima, ganhando meu pão de cada dia. E também todo mundo precisa daquela ponte, né? Porque aquilo ali não pode ficar daquele tipo, não, porque de repente a próxima chuvinha que der, carrega aquilo tudo lá. E por que eles não podem abreviar com essa ponte mais depressa para nós, né? Tem que acolher essas pedidos nossos com mais carinho aqui, que não tem jeito não. Aí tem que, o povo da roça é muito sofrido, mas com os transtornos que está tendo aí, vai ser muito difícil para nós. Precisa de arrumar uma ponte, porque essa ponte está precisando ter arrumado ela há muito tempo, porque ela já estava uma ponte difícil, caminhão pesado não podia passar nela, e inclusive foi passar e deu problema. Então precisa de arrumar isso com urgência, tinha da chuva, porque lá eu fiz uma travessia lá provisória, só mesmo enquanto não chove, viver o tempo de chuvada aí, vai embora tudo e nós vamos ficar sem caminho. E nós precisamos vai até no horizonte ali, para ir no médico e o leiteiro levar, enfim, precisa para levar toda a situação daqui, da região. É o povo que está pedindo, é o povo que está sofrendo, né? Não precisa falar mais nada, mas em nota, abre aspas. A Prefeitura disse as providências necessárias para que o serviço no local seja iniciado o mais rápido possível estão sendo tomadas. Tão logo haja datas definidas, faremos divulgação. Vou frisar, faremos divulgação. Fecha aspas. É um processo danado, né? De divulgação, que eu vou te contar. Tomara que essa divulgação seja rápida, né? Porque o povo aí, ó, tá sofrendo. A seguir, se aproxima fim do cadastramento escolar e Patos de Minas teve aumento de mais de 2.000 livros emprestados na Biblioteca Municipal. Eu volto já. Estamos de volta e agora a gente te conta que encerra-se no dia de amanhã o período de cadastramento escolar para creche e pré-escola. Os pais ou responsáveis devem acessar o endereço cadastramento.patosdeminas.mg.gov.br e preencher o formulário eletrônico. Em caso de dúvidas, basta procurar a inspeção escolar da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Getúlio Vargas, que é ali localizado onde funcionava o antigo fórum. Ou você pode ligar no número 3822-9131. Eu vou repetir para você, 3822-9131. Metade dos brasileiros tem o hábito de ler, mas apesar de aparecer um número positivo, os dados apontam que o país perdeu mais de 4 milhões de leitores nos últimos anos. Isabela é uma leitora assídua. Já leu 76 livros em um ano e em 2023 já foram 38 livros lidos. Gênero preferido, romance e aventura. Eu gosto bastante de romance e de aventura também. Aventura, sim, eu gosto bastante. Esse ano, quais livros aí que você pode citar pra gente que você já leu e o que falam aí as histórias? O Garoto do Cachecol Vermelho. É uma história assim meio triste, tanto que é uma das minhas favoritas porque ela me emociona bastante, porque o principal, né, ele morre de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. A irmã, Isadora, que tem apenas 8 anos, também segue o exemplo e adora ler.
O incentivo vem de casa, com uma rotina diária de leitura em família. Em casa, desde quando elas eram muito pequenas, né, desde quando elas começaram já sobre os seus 6 meses, 7, então eu já tinha o hábito de fazer uma leitura todas as noites. E acontecia às vezes de eu estar muito cansada, né, do decorrer do dia a dia, e eu falava, hoje eu não vou ler para elas, mas eu falava, eu vou continuar lendo, porque eu sei que isso para elas um futuro será muito bom. Um hábito que estimula a mente e a criatividade, a leitura é super importante para a formação do pensamento crítico. De acordo com a 5ª edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, cerca de 52% dos brasileiros têm esse hábito, mas o país perdeu cerca de 4.600.000 leitores nos últimos anos. Em uma comparação média com outros países, o brasileiro costuma ler cerca de 4 livros por ano, enquanto o canadense lê 12, o que indica um índice de leitura bem abaixo da média. Isso mostra que os nossos esforços, os trabalhos que nós estamos fazendo, as visitas guiadas que as bibliotecas voltaram a fazer, que as escolas voltaram a fazer, né, igual esse ano nós já tivemos uma média de 1.300 a 1.500 que vieram de escolas e projetos sociais aqui na biblioteca. Então, o trabalho da servidora pública também se reflete em casa. A pequena Alana, de apenas 7 anos, é apaixonada pela Turma da Mônica Jovem. Eu gosto de ler os livros da Turma da Mônica Jovem, é os meus preferidos, que eu gosto muito. Qual que é o seu personagem favorito da Turma da Mônica Jovem? Eu gosto da Mônica e do Cebolinha. Tem uma força grande. A Mônica tem uma força de urso, igual meu pai. Meu pai também tem força de urso, igual eu. É muito bom, né? A leitura faz com que a nossa imaginação chegue a lugares bem melhores do que a realidade que a gente vive hoje. Rápido intervalo e na volta eu te mostro os preparativos para a 5ª edição do Miss e Mr. Kaique. Estamos de volta e agora olha só essa iniciativa. O Miss e Mr. Kaique em 2023 chega em sua 5ª edição e a preparação com os alunos segue a todo vapor. O concurso vai além da beleza. Esta é a 5ª edição do Miss e Mr. Kaique, que contará com 22 candidatos com idades entre 5 e 15 anos. O principal objetivo do evento de beleza é a valorização dos alunos, não só por meio da estética, mas também do incentivo e do bom desempenho nos estudos, o autocuidado e da desenvoltura em público. A importância desse evento é para mostrar para os nossos alunos que eles podem participar, né, que eles têm a capacidade de participar sim de qualquer evento, independente, né, da idade, independente da cor, independente, né, da condição financeira, que basta, né, ele querer, que basta ele acreditar que é possível. O objetivo do nosso projeto é a valorização das nossas crianças. Esse é o principal objetivo. E como que a gente faz com que isso se torne real na vida deles? A gente faz diversos tipos de trabalhos com essas crianças e o principal foco é levar uma melhoria para a sala de aula, em questão de disciplina, de nota, e posteriormente a gente faz um trabalho com eles para eles terem mais autoconfiança, né, que são os cuidados com o próprio corpo, né, as mudanças do estado físico do seu próprio corpo, e posteriormente a gente faz um trabalho aí de elegância, de beleza com eles. Foram 60 alunos inscritos e após o processo de seleção, 22 subirão à passarela no dia 23 de setembro na Escola Municipal Professor Aristides Memória. A apresentação será com o jornalista Matheus Borges. A presença de familiares e da comunidade escolar é de grande valia. A gente faz um comunicado aos pais, aqueles que têm interesse em inscrever os seus filhos, desde que sejam matriculados na Escola Kaique,
inscreve os alunos, é feito um preparo durante alguns dias com as crianças e vem uma equipe e faz a seletiva, aonde classifica os 3 melhores para a fase final de cada categoria. O evento vai ser no dia 23, né, de setembro próximo, a partir das 12h30 aqui na escola. A comunidade pode ajudar sim, prestigiando, né, o nosso evento com a participação, fazendo presença, torcida. Neste ano, o evento terá como foco a união escola e família em prol da inclusão, valorizando a beleza das diferenças. Então, assim, vai trazer toda a comunidade, toda a população da cidade aqui, da parte mais alta, para dentro da escola e a gente abraçar aí essa causa que é tão importante. É uma causa muito importante, eu fico muito feliz em fazer parte dela. Parabéns ao coordenador, padrinho do concurso, Isaac Alves, à diretora Marina, toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho. São ações como essas que a gente precisa, né? Da valorização dos nossos estudantes. Minha diretora, continua aqui ou eu vou para 3? Então, tá bom, então eu vou ficar aqui para desejar para você uma ótima noite. Muito obrigado pela sua companhia. A gente encerra o NTV News de hoje com imagens do trânsito ao vivo neste momento na nossa primeira edição. Agora são 8h03. A gente se encontra no @Mateus Borges e também @NTV Patos de Minas. Imagens, tela cheia, por favor, minha diretora. Encerrando o NTV News de hoje. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, boa noite, fica com Deus e a gente se encontra.